Novela Laços de Família, capítulo 54, quinta-feira, 19 de novembro de 2020. Galera, antes da gente começar, eu vou pedir que você, por favor, se inscreva aqui no canal, galera. Não saiam desse vídeo sem se inscrever no canal e ativa também o sininho de notificação, galera, para toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube vai e notifica vocês. Deixa seu like, porque o seu like ajuda também a recomendar o meu vídeo para outras pessoas. E também o seu comentário, que eu quero muito saber de onde vocês assistem a novela, o que vocês acham da novela, qual o personagem favorito e muito mais. Vamos lá? O capítulo começa com Helena abrindo a porta e dando de cara com Edu. Ela se surpreende com a visita, mas pede para ele entrar e se sentar. E eles falam sobre amor e como Helena já viveu mais do que Edu e amou mais do que Edu, então entende mais de amor. Edu estranha a forma de como Helena está recebendo ele, como se ele fosse uma visita, e fala que sentiu muitas saudades dela e que não lembra da vida dele antes dela e que a vida dele começou com ela. Helena fala que começou com ela, mas não é com ela que vai terminar. Na outra cena, Capitu conta para Simone que Maurinho apareceu e já está pedindo dinheiro para ela. Simone aconselha Capitu a falar com Fernando para apagar Maurinho. Capitu fala que é o pai do filho dela e que ela não quer matar ninguém. Simone diz que Capitu deveria mesmo falar com Fernando, ou melhor, com Orlando, e pedir para ele dar um susto em Maurinho. Capitu fala que não, que Orlando e Maurinho são da mesma laia, não valem nada, e que pedir favor para essa gente custa muito caro. Na outra cena, Alma e Camila conversam sobre como existem muitas mães que são mãe e pai, mas quase nenhum pai é pai e mãe. E Alma pede para ser madrinha de um dos filhos de Camila se ela tiver gêmeos. Camila aceita. Então, Alma fala para Camila que ela é a mulher ideal para Edu, e todo mundo já percebeu isso, até Helena, mãe dela. Na cena seguinte, Helena fala para Edu que pediu um tempo mais para ele pensar do que para ela, e que está vendo que Edu está lutando contra um sentimento dentro dele, que ela sabe que ele a ama, mas também ama outra pessoa. Edu diz que ama Helena e tenta se explicar, mas Helena o interrompe e diz que sabe distinguir um amor que começa de um amor que termina. Em seguida, pede para Edu olhar para ela e o beija. Em seguida, Helena pergunta se Edu sabe que aquele beijo é o último encontro deles e que eles não se amam mais como antes. E Edu fala que não precisa ser assim e tenta convencer Helena, mas Helena mente dizendo que não ama mais. Edu não acredita e pede para ela olhar para ele e dizer isso. Helena, chorando, tenta olhar para Edu, mas desvia o olhar enquanto diz que não ama mais. Edu diz que eles podem, mas Helena fala que sabe o que ele vai dizer. E quando um relacionamento termina, o casal tenta fazer uma viagem, dá um tempo para salvar o relacionamento. Edu diz que não pode terminar assim e beija Helena. Na cena seguinte, Capitu conta que Maurinho apareceu e Alma reclama que avisou que esse cara não valia nada desde a primeira vez que Capitu levou ele em casa. Pascoal diz para elas não brigarem por isso, porque já passou e não dá para mudar nada agora. E continua dizendo que é para eles tentarem resolver o problema de agora. Então ele coloca a mão no ombro de Capitu e diz para ela deixar ele ver o Bruninho, que ele vai desaparecer. Capitu fala que é disso que ela tem medo, de Maurinho não desaparecer facilmente. Na outra cena, Pedro chega e Severino pergunta se Pedro gostou da comida de Iris ontem. Pedro pergunta quem disse isso, e Martinho diz que Iris contou para eles. Pedro fala que só comeu porque estava com fome, e que Severino pode pegar o que sobrou e dar para quem ele quiser comer. Martinha diz que Iris gosta muito de Pedro. Pedro fala que é porque ele pegou ela no colo várias vezes quando era criança. E sai. Severino diz que seu Pedro não gostou disso. E Martinha fala que sabe muito bem do que ele gosta. Na cena seguinte, Helena e Edu terminam de se beijar e ele pergunta para ela se ela não sente mais o beijo dele.
Helena fala que sente sim, mas que é um beijo de despedida. Edu fala que ela não pode acabar com tudo assim antes da hora. Helena abre o jogo e fala que Camilo o ama. E fala que ele também está dividido entre as duas e que o único erro dela foi não ter feito isso antes, para evitar muita briga e discussão que teve durante esse período. Edu fala que não pode ser assim, mas admite que está sim balançado e dividido, mas que esse tal sentimento pela Camila ainda está no ar e que nem ele nem a Camila nunca conversaram disso diretamente. Helena fala que não dá mais, mas que ela não vai morrer por causa disso e que tem coisas que precisam acabar para outras começarem, como ele e Camila, ela, Helena e... Bom, ainda não apareceu ninguém, mas vai, porque ela é viva e, como ele mesmo acabou de dizer, ela é bonita ainda. Edu fala que ela está tentando disfarçar o sofrimento dela, mas que ele está vendo o quanto ela está sentindo. Ele chega por trás dela e pede para ela olhar para ele, mas Helena fala que não e pede para ele ir embora. E fala para ele abrir o coração para Camila, que ela tem muito mais amor para oferecê-lo. Edu pergunta se é um final para ela. Helena fala que é um final para eles. Edu tenta beijá-la, mas ela rejeita e fala que não cabe mais um beijo a essa altura. Nesse momento, Zilda chega desesperada falando que houve um assalto no mercadinho com tiro e tudo, e ela teve que se jogar no chão para conseguir se desviar das balas, e que foi horrível. Helena pede para ela ir para a cozinha, que ela já vai, e fala para ela deixar a porta aberta que o Edu vai sair. Helena beija o rosto de Edu e fala que deseja toda a sorte do mundo para ele. Edu segue em direção ao corredor e entra no elevador e vai embora. Helena fecha a porta, encosta a cabeça na porta e começa a chorar. Na outra cena, Iris ajuda Cynthia no pet shop e Cynthia fala que ela tem talento com animais. Iris fala que animal é com ela mesma, mas lamenta não ter o mesmo talento com Pedro. Cynthia fala que talvez é porque ela tenta agradá-lo demais. Em seguida, convida para um jantar na casa dela. Iris aceita e ela também convida o Alex e o funcionário do pet shop. Na cena seguinte, Cissa atende super bem um cliente, mas Paulo fica viajando aéreo. O cliente vai embora e Cissa fala para Paulo não ficar embasbacado quando ela ficar atendendo e fala que quem sabe não arranja um casamento nesse emprego. Paulo fala que talvez ela arranje, porque confusão ela já arranjou demais. Ana pede para Paulo parar, porque a Cissa está indo super bem. Paulo fala que ela está defendendo ela porque não sabe o que Cissa falou dela na casa deles e fala que Cissa falou que ela, Ana, é apaixonada por Miguel. Ana fica super chateada e envergonhada e fala que não vai perdoar Cissa e sai. Miguel chega e pergunta o que houve. A cena corta para Miguel brigando com os filhos no escritório, falando que eles não têm jeito, que ele está perdendo as esperanças nele e que não quer mais nenhuma palavra com eles e que eles agora vão falar com a Ana. Ele vai pedir para ela subir agora e eles dois vão se explicar para a Ana e pedir desculpas. Ana chega e Miguel deixa eles a sós. Cissa se explica falando que falou isso para provocar o pai de brincadeira na mesa e pede desculpas. Paulo também pede desculpas. Ana, chorando e muito triste, fala que desculpa eles e sai da sala. Na cena seguinte, Danilo está dando em cima de Rita e pergunta quando ela vai deixar a porta do quarto dela aberta. Alma chega, Danilo disfarça e Alma pergunta por Edu. Rita fala que ele saiu, dirigindo. Camila fala que isso é um perigo, mas Danilo diz que o médico autorizou. Na outra cena, Edu caminha na areia da praia, com muitos relâmpagos e trovoadas. A cena vai para Zilda procurando a Dona Helena no apartamento e não a encontra. Ela vai até o apartamento de Capitu e pergunta a Pascoal se a Dona Helena tá por aí. Pascoal fala que não e Capitu convida ela para trocar uma ideia. Zilda aceita, mas fala que não pode demorar. Na cena seguinte, Miguel vê a chuva pela janela e fala para Paulo pedir para Capitu ter cuidado ao dirigir por causa da chuva. Paulo pergunta o nome do restaurante bom para levar a Capitu. Miguel anota alguma coisa em um papel e dá para ele. Ana chega e fala que Capitu chegou.
A cena corta para Helena dirigindo na chuva. Depois, Iris chega com Cynthia até a casa de Cynthia, que apresenta a Iris à família e fala que ela vai jantar com eles, e que o Alex e o funcionário do Pet Shopping também estão vindo para jantar. A cena vai para Alma falando para Rita servir o jantar, porque nem Stella e nem Edu deu o ar da graça, e que ela tá morrendo de fome, não vai esperar. Depois a cena vai para Paulo e Capitu chegando a um restaurante, e lá está Orlando, que logo avista Capitu. Na cena seguinte, Helena está dirigindo visivelmente abalada, ela corta 2 carros e bate em uma quina, e acaba com o pneu do carro dela. A cena vai para Capitu feliz, mas quando ela olha para o lado, vê Orlando e o semblante dela logo muda. Na outra cena, Helena tranca o carro e vai andando pela pista sem rumo. A cena vai para Capitu bem nervosa. Paulo pergunta o que houve, mas Capitu fala que fica nervosa com chuva forte, relâmpagos e trovoadas. O garçom chega e Capitu pede para trocar de mesa. O garçom oferece uma mesa ainda mais perto de Orlando, mas Capitu rejeita e fala que tá bom aqui mesmo. Em seguida, os dois fazem o pedido e Paulo escolhe um vinho que o pai dele recomendou. Na outra cena, a Alma fala que sempre sonhou em ter gêmeos e Danilo fala que já se ofereceu para providenciar isso. A Alma fala que ele mente descaradamente e que mesmo que ela engravidasse agora, quem garantiria que ela teria gêmeos? E Danilo fala que ele nunca a decepciona. A Alma fala que ele é muito cara de pau e fala que tem um casal de primos gêmeos e que o Edu e a Stella podem sim ter gêmeos. E fala que se eventualmente o Edu e a Camila se casarem, eles podem sim ter gêmeos e Camila sorrir para ela. A cena corta para Rita falando para outra empregada que prefere Helena do que Camila. Camila é muito antipática. A cena corta para Edu procurando Sérgio no pronto-socorro. Ele encontra a Aline, uma colega de faculdade também, que fala que Sérgio já foi, mas que é para ele ficar, que eles conversam e pede para ele só esperar ela terminar de dar a injeção em um garoto que está fazendo o maior escândalo. Depois eles conversam e a Aline fala que está trabalhando bem, mas que estava numa dureza e que a vida não tá fácil. Edu fala que tá mal também, mas não é de grana, é sentimental mesmo. A Aline fala que o Sérgio foi pro piano bar e que eles podem ir lá agora trocar uma ideia e assim eles conversam melhor. A Aline fala que ele continua sendo o homem mais bonito que ela já viu na vida e que aposta que ele deve estar dividido entre as 500 mulheres que devem estar correndo atrás dele. Na outra cena, Viriato atende o telefone e fala para Ivete que a clínica está toda inundada, que esqueceram a janela da sala de Helena aberta e inundou tudo. E fala que ela, Márcia e Antônia são miolos moles e avoadas. Ivete fala que já faz muito que essa função não é dela. Viriato fala que é por isso que ele está lá, né? Depois, Helena continua andando na chuva. Na outra cena, Olivia fala para Iris que acha o gosto dela para homem péssimo, se referindo a Pedro. Cynthia chama a atenção da mãe, mas Alex fala que também tem a mesma opinião. Iris fala que Pedro é meio grosso, mas ela gosta e que ele já até deu umas palmadas nela. Verinha fala que se um homem encostar a mão nela, ela arrebenta os córneos dele. Na cena seguinte, Edu e Aline chegam ao bar e encontram Sérgio. Edu fala que foi no trabalho dele, mas ele não estava, mas deu sorte de encontrar a Aline. Sérgio fala que a Aline é a mulher da vida dele, mas que ela tem um enorme problema. Ela é fiel ao marido dela. A Aline fala que já acostumou com os defeitos do marido. Uma mulher chega e Sérgio fala que o amor dele chegou e vai atrás da mulher. Edu conversa com a Aline que terminou um namoro e que Helena é muito mais que só um namoro. A Aline ouve atentamente, pega um cigarro e acende, fala que tem muita vergonha de fumar, principalmente sendo médica. Edu fica surpreso e continua falando que está dividido entre duas mulheres. Na cena seguinte, Capitu abre o jogo com Paulo, falando que está nervosa porque aquele cara, e pede para Paulo não olhar agora, fala que já namorou ele, mas
que ele é insuportável e que uma vez criou uma confusão enorme só porque ela não quis ir ao cinema com ele. Paulo olha e fala que agora ele está acompanhado. Capitu fala que sim, mas que ele é insuportável, principalmente quando bebe. A moça que está com Orlando sai da mesa e Orlando vai até a mesa deles. Chegando na mesa, ele pergunta se aquele é o namoradinho dela, Capitu. Paulo fala para ele dar o fora, mas Orlando ri e pergunta o que ele tem, uma batata na boca? Paulo chama de idiota e tenta levantar. Capitu pede por favor que ele não faça isso. Orlando empurra Paulo para sentar, pega a taça de vinho, cheira e joga em Paulo. Nesse momento, Capitu pega um garfo e enfia na mão de Orlando que está na mesa. Orlando olha para ela com a mão sangrando e fala que dela ele perdoa qualquer coisa. Orlando sai e Paulo fica indignado, mas fala para ela não se preocupar. Capitu chega e pede desculpas e fala: olha só sua camisa. Paulo fala que não é nada. Capitu beija a mão de Paulo e ele a retribui na mesma forma. E assim termina o capítulo 54 de Laços de Família. Pessoal, mais uma vez eu peço que, por favor, vocês se inscrevam aqui no canal. Não saiam desse vídeo sem se inscrever no canal. É muito importante também que você ative o sininho de notificações para toda vez que eu colocar um vídeo, o YouTube notificar vocês. Deixa seu like também, que seu like ajuda a recomendar o vídeo para outras pessoas. E claro, seu comentário para a gente dialogar, para a gente saber qual o personagem favorito de vocês, o que vocês estão achando dessa fase que está maravilhosa da novela e, claro, de onde vocês assistem a novela e o meu vídeo. Muito obrigado por assistirem e até o próximo capítulo.